Fala, turma, episódio especial, muito especial aqui. Vou estar recebendo agora uma pessoa que mudou o ponteiro da minha vida. Acredito muito que esse episódio, certa edição, a gente vai soltar Dia dos Namorados. Então, dia especial dos namorados, a gente vai estar soltando esse episódio. Minha parceira, minha amiga, minha companheira, minha inspiração. Olha o sorriso, tá brilhando não, além o olho. do cafezinho, eu precisava de um guardanapozinho, assim, alguma coisa, porque tô sensível. Sim, eu estou aqui hoje com... Nossa, que estranho te chamar de Cris. Estranho ser entrevistada por você, né? Compartilhar esse momento aqui, assim, mas muito estranho te chamar de Cris. Estou aqui com a Cris Queiroz, mais conhecida. Eu sou conhecido como Digníssimo dela. Meu Digníssimo. E na minha rede social é a vida, né? Minha vida. Acho que eles vão entender. Pode chamar então, de vida. Estou aqui com a minha vida. Quis fazer esse podcast aqui especial Dia dos Namorados. São 13 anos juntos, 10 países visitados, 3 filhos, dezenas e dezenas de viagens. 8 anos de casados. 8 anos de casados, muitas casas onde moramos. Muita coisa, vamos falar muita coisa. Amor, vida, sei lá, muito estranho. Se apresente, quem é você, pra quem não te conhece, quem é a Cris? Eita lasqueira. Só que você sabe que eu odeio essa pergunta. Odeio esse negócio. Quem é Cris? Ou então, quem é a Cris? Ou então como você se vê daqui 5 anos? Eu sou a Cris. Não pode perguntar? Vou apagar essa aqui não, então. Já pode desconsiderar daí. Sou a Cris Queiroz, tenho 32 anos. Mãe de 3 peças preciosas na nossa vida. Peças mesmo, porque Jó ainda tô lapidando. Casada com um digníssimo. Amor de todas as minhas vidas. Sou advogada de mulheres e crianças, né? Mulheres/mãe. Tô aqui agora, tô tentando entender o que vai acontecer nesse rolê aqui. Aí vocês vão me conhecendo com o tempo aqui. Amor, vamos falar... Qual que é a minha visão aqui em relação ao podcast, né? A gente pensar... vamos falar de trajetória. Uhum. Então, queria que você contasse um pouquinho primeiro como foi essa sua trajetória. Você... foi estagiária, foi estudante, estagiária, trabalhou no escritório, saiu, montou seu escritório, hoje você está aí empreendendo. Como que tá isso? Nesse meio termo aí, teve 3 filhos, morou fora, e aí? Como que foi essa trajetória? Você trabalha com direito, você trabalha com problemas pesados, sérios ali. Tem hora que eu acho que o trabalho é tão superficial, né? Melhor trabalhar com números do que com pessoas, assim, não, né? Os pessoas, problemas diretos. O meu produto é tão leve, é lazer, entretenimento, qualidade de vida, férias. E você trabalha com coisas extremamente delicadas, né? Seja guarda, seja divórcio, seja... Enfim, como que começou isso? Por quê? A minha jornada... Eu sempre quis trabalhar com direito. Sempre? Sempre. Não. Igual seu amor. Teve pra quem não sabe, eu sou formado em história, tá? Então já vou polemizar. Sou formado em história. Na verdade, eu tive um momento assim, na hora de marcar o vestibular. Vou marcar letras, porque eu amo ler, queria viver da literatura, mas não vai pagar minhas contas, erroneamente, né? Eu achava isso. Ou então, como eu estudava numa escola que tinha cursinho para medicina, os professores sempre tentavam, né, colocar na nossa cabecinha assim, a importância de fazer medicina, né, dinheiro e tudo mais. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer medicina. Só que aí não durou uma semana esse pensamento, mantive no direito. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu queria ser delegada federal. Aí você vai passando, você vai descobrindo as coisas, né? Não, eu quero ser juíza, quero ser promotora, quero ser advogada. Não, só terminar o curso tá bom. Que eu, assim, é fácil entrar, difícil sair da faculdade. E aí, passei por toda uma trajetória também que a gente sabe em relação à prova da OAB, que aí, com a dificuldade para passar, questões emocionais, tá, galera? Fui fazer terapia para entender o que acontecia com o branco durante a prova. Quando passei... Não, antes disso, né? Antes de passar, fomos trabalhar com marketing digital, infoprodutos também. E aí, nesse meio tempo, eu tinha o Sapec Indica. Tava na faculdade. Tava no último período. A gente foi trabalhar com infoproduto e eu tinha a Sapec Indica. Tava fazendo os eventos com a Sapec. Eu falei assim, talvez eu tinha que ter ido pra letras mesmo. Ficou naquela... Sem saber o que era realmente pra mim. Só que aí,
tracei uma estratégia. Começamos. Vamos cuidar do emocional, vamos cuidar da disciplina em relação aos estudos. Passei na UAB, tracei uma nova estratégia para trabalhar no escritório que eu queria trabalhar, com a chefe que eu queria ter. Consegui essa vaga dicas, lá. Já vamos entrar em dica. Tenha clareza do que você quer. Sim. Começa a seguir a pessoa. Como foi? Pode falar? Pode, ela montou sabe, estratégia, seguiu a pessoa, começou a comentar, se fez presente, se fez... Fui quase uma beberrena. Ficou próximo, né? Muito. Mostrou relevância, participou mas de uma encontros, proximidade e o network. interesse genuíno. Sim. Assim, que é diferente, demonstrou né? interessante, né? Sim. Demonstrou interessante para depois surgir a oportunidade. Eu falei assim, inclusive... E aí, quando ela também tem ainda grupo de leitura, foi com a facilidade de contato. E aí eu vi que tinha surgido a vaga no escritório dela, mandei meu currículo. Não foi ela que analisou o currículo, mas quem analisou gostou do meu currículo exatamente com o diferencial do marketing digital. Porque era o que a chefe estava querendo no momento, que tinha que saber outras áreas, né? Não ficar presa ali o direito que todo mundo que sai da faculdade tem. Então, fui para esse escritório. Fiquei um ano lá. Trabalhei um ano lá. Só que lá eu já descobri que não era o que eu queria. Então, foi uma escola Porque você não trabalhava nessa Não bagagem. era a área que eu queria. Porque eu sempre quis área de família, que também foi na faculdade, quando eu tive o caso na família, que meus irmãos precisaram de apoio jurídico. Tivemos uma experiência horrível com alguns profissionais. Eu peguei, fui lá e fiz, antes mesmo de ter o AB. Não vamos expor ninguém, Não tá? vamos expor. E aí eu falei, não, é família, advocacia, beleza. Só que aí no escritório a oportunidade que eu tinha era na área civil. Contratos, cobranças, indenizações, coisas assim. E eu ficava muito no bastidor. Então foi ali que eu já percebi que o bastidor não é pra mim. Ainda tento ficar nesse bastidor, mas não dá. Porque acaba quando você tem o seu, você tem que ficar ali no on e no off. E vi também que às vezes eu queria ficar mais tempo no outro departamento, que era o de família. E quando eu via que a outra sócia ficava querendo tirar dúvidas comigo sobre a matéria de direito de família, eu falava assim, opa, tô sabendo muito e eu consigo desenvolver isso. Então, pedimos demissão. Eu falo pedimos por quê? Porque pedi demissão e fomos para os Estados Unidos. Imagina. Muda para os Estados Unidos. Mas foi um pedido consciente, porque a gente já sabia que não, vamos ficar um tempinho lá, voltando já seria autônoma. E ninguém no escritório entendeu, né? Não. Mas você tá bem, você tá ali. Enfim, decidimos, já entrando nas pautas aqui, misturando tudo. A gente decidiu, a agência estava super bem, super consolidada, os clientes. Eu conseguindo manter uma rotina, algumas reuniões, já clientes no Brasil todo, então fazer muita reunião online. Naquele momento a gente estava um pouquinho cansado, falei assim, vamos morar fora? Vamos fazer um curso nos Estados Unidos. Eu com uma visão muito de voltar depois desse curso e atuar com consultoria, com timeshare, com multipropriedade. Eu falei, vou fazer um curso na Disney, a gente faz um curso de inglês junto. Depois a gente vai falar desse capítulo do curso de inglês também. Enfim, terrível meu teste de nível lá. Mas enfim, a gente fez... E a gente muda para os Estados Unidos em final de outubro, ali, novembro de 2019, para passar 6 meses e depois voltar para Goiânia e analisar esses primeiros 6 meses, como é que foi essa experiência. Imergir na cultura, né? Morar lá, fazer esse curso, fazer tudo. E aí, Theo. E aí eu, doido para ser pai... Eu também para ser mãe, também alinhados nisso. A gente já há 8 anos juntos, 4 de casados. 4 de casados? Amor, números não é quase comigo, 4 não. de casados, 8 anos juntos, desde 2011. E eis que estamos nos Estados Unidos e vem Bebetel, né? E aí a gente faz o teste, enfim, e aí... A gente ficou num dilema, ela liga pro médico, faz o teste, nossa, eu tô grávida, daí o médico, não, tranquilo, pode ficar aí nos Estados Unidos, não tem problema não. E aí eu falei, não, então o médico falou que não tem problema não, mas enfim. 2 semanas depois, 2 semanas depois. a gente decidiu ir embora, por questão de saúde mesmo. Isso a gente já tava lá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e aí em fevereiro a gente já está matriculado, fazendo um curso na escola pública lá americana, incrível.
inclusive, incrível, assim, a experiência. Indicamos. Indicamos muito, porque é diferente de uma escola de intercâmbio, que tem um monte de brasileiro, praticamente brasileiro era eu e a Cris lá. Depois eu falo sobre o teste. Eu tenho trauma com o teste de nível lá. E aí a gente tá morando nos Estados Unidos, tá fazendo, né, porque a gente teve esse período de final de ano, de festa de final de ano, de matrícula, de testes, até começar as aulas. Começaram as aulas, a gente tava frequentando, e aí descobriu a gravidez e decidimos vir embora. Deus. Porque quando a gente chegou em Goiânia, foi umas 2 semanas. Já tava começando os bloqueios por causa de pandemia. E provavelmente a gente não ia conseguir voltar pro Brasil durante a gestação. A gente ia ficar lá. A gente ia, e não era o que a gente queria. Resumindo, a Cris dormiu, acordou com... Pode falar? Acordou com sangramento. E eu falei assim, o quê? Sou doido pra ser pai e não vou ficar aqui dependendo desses remédios, desses exames aqui nos Estados Unidos, não. Vamos pra nossa rede de apoio lá em Goiânia. Compramos passagem do dia pro outro, agradecemos na escola, trancamos a nossa matrícula. Trancamos. Se ainda podemos reativar, não sabemos. Mas fui lá, tranquei, teoricamente, a gente trancou e voltamos no outro dia pro Brasil. A gente chega, passa 2 semanas, 10 dias depois, estoura a pandemia. Então, final ali de fevereiro para março, estoura a pandemia. E aí, eis que o que estava tudo tranquilo na agência já não estava tranquilo. Nesse meio tempo, eu estava numa negociação em andamento que eu tinha 2 caminhos. Ou montava uma incorporadora, né? E eu tô falando nós porque a gente sempre compartilha. E aquele momento, amor, a gente monto algo do zero ou participo de um projeto, aceito uma proposta, participar de um projeto de algo que eu vou ser sócio, mas que eu vou ter um foco, uma responsabilidade talvez menor, porque eu não tinha que fazer tudo, né? Igual fazia antes na agência. Eu teria sócios para dividir a responsabilidade, eu cuidaria único exclusivamente do marketing comercial. Eu estava grávida de 4 meses. E aí a Cris estava grávida, e aí começa casas, mudança, apartamentos. A gente voltou para Goiânia num apartamento que a gente super estava gostando. E aí, durante a pandemia, durante a gravidez, durante essa transição, o proprietário pediu o apartamento, lembra? Exato. E o que aconteceu? Aí eu acho que essa, talvez, pra mim, tenha sido a fase mais difícil, nossa, como casal. Mudar a transição de carreira. A transição durante a pandemia e grávida. Eu acho que talvez foi a primeira prova, assim, que a gente precisou passar como casal. Porque uma coisa, gente, é ter um casal, mudar para os Estados Unidos e tá lá só os dois. Outra coisa é você tá grávida, com um filho, para acompanhar, para fazer pré-natal, para ir em consulta, que você tá lá sonhando. Primeiras consultas eu tava presente, depois pandemia, falou, não, você não pode entrar mais, você tem que talvez ficar lá nem de poderia fora. Participar do parto. Eu falei, como assim? Eu tenho que ficar lá de fora, eu não vou perguntar. Eu tava todo curioso, querendo saber, ouvir o coração, ouvir tudo, Sim. Enfim. Não... Foi uma gravidez, período difícil ali do Theo. Nossa, mas foi difícil, né? Mas isso é uma pergunta, já da sua pergunta no início, né? Como a nossa trajetória. A gente não para analisar. Foi o que a gente conversou esses dias também. Vai vivendo, né? Que quando as pessoas... Nossa, como vocês conseguem fazer isso? Como vocês conseguem viajar? Como vocês conseguem... Eu, durante a gravidez das gêmeas, lancei um curso. Tava trabalhando normal. 1 mês pós-parto eu já tava trabalhando. Então, como que o Wesley consegue fazer lançamentos grandes nesse intervalo? A gente não para pra pensar. Não sei se uma hora a conta vai chegar, mas a gente não só pega e faz. Faz acontecer e pronto. Eu tenho um cansaço aqui agora. Falando disso, amor, qual que é na sua visão, assim, a gente tem 13 anos juntos. Eu falei, acho que esses dias sobre isso, né? Que eu até parafraseando algumas pessoas, o próprio Joel, né? Eu acredito muito que quando você me conheceu, eu já estava bem, eu já era sócio, né? Já estava bem, não? Eu já estava bem, eu era sócio, eu era CEO, mas eu tenho muita clareza, muita convicção, assim, que depois que a gente se conheceu, depois que a gente decidiu construir nossa vida, mudou o meu ponteiro, eu passei a ter uma base muito forte. E aí eu sempre falei muito disso, né? Que em todas as transições que eu fiz, né, a tomar a decisão de fazer a partnership na agência, vender a agência, tornar sócio do Mundo Planalto,
mudar para Bento Gonçalves, igual a gente mudou, eu, você e o Theo, com poucos meses de vida. Tudo isso é porque eu tinha uma base... tenho uma base muito forte em casa. E aí parece que eu não tinha problemas em casa, então as coisas eram só para fora. Sim. Então não tinha que preocupar em casa tava tudo certo, a gente sempre tava tudo bem, família, graças a Deus, saúde, os filhos, o Theo incrível. Te amo, papai. Vamos falar muito do Theo. Hã? Vamos falar muito do do Theo. E aí sempre foi eu sempre ouvi dentro de casa, daí a gente carrega muito a nossa criação. Eu sempre ouvi muito dentro de casa que minha mãe abriu mão das coisas para o meu pai trabalhar, para o meu pai fazer as coisas, ela abriu mão de estudar, abriu mão das coisas. E sempre foi uma preocupação muito forte minha, que eu nunca quis e nunca quero ser o único profissional bem-sucedido, né? Eu sempre falei assim, porque se para eu ser bem-sucedido você teve que pagar o preço de não se realizar profissionalmente, carregar isso, talvez fique muito pesado para mim. E aí hoje eu tenho muito orgulho da sua trajetória, né? De ver você atendendo clientes no Brasil todo, cliente em Mato Grosso, cliente fora do Brasil, cliente no Sul, cliente em Goiânia. E eu Estados Unidos, acho que eu estou sensível hoje. Você tá insensível? Acho que eu estou sensível. Ela tá sensível, pessoal. Ela é muito meiga. Só que não. Acho que é a câmera. É a câmera? É a luz, né? A luz. Tô de lente. E eu tenho muito orgulho hoje da profissional que você se tornou, né? De acompanhei sua luta para formar, as dificuldades, faculdade, pagar faculdade, matrícula, fiéis, faz parcelamento. Eu fiquei extremamente orgulhoso quando eu vi lá, sei lá, quitar seu fiéis, com o seu salário. Que satisfação. Né? Então, assim, eu acho que são esses marcos que a gente fala assim, pô, ela fez um financiamento, eu assinei lá como avalista, ó, pra você ver. Namorando, hein? Namorando, hein? Investiu bem, o rapaz. Mas não indico, não, viu? Assim, você tem que ter muita... aí foi quase igual jogar no cassino lá que a gente tava. Tô brincando. Mas tá vendo? Você ganhou depois lá no cassino. Teve essa parte aí que a gente jogou $10 e ganhou 190. 191, saímos. Mas quando essa trajetória de você ir lá, se formar, prospectar clientes, trabalhar, fazer o seu nome, né? Como diz na série, ter o seu nome na porta, né? Como fala o nome jurídico ali, ser uma sócia nominal, enfim, o nome que é dado aí estruturalmente falando. E aí você vai lá, quita seu financiamento. E aí, aquele dia foi um marco para mim de muito orgulho, né, da trajetória. E também, na hora que eu falo de orgulho, eu acho que tira um peso da questão profissional, né? Porque sempre eu tento equilibrar dessa satisfação pessoal que a gente tem com os nossos filhos e essa satisfação profissional também, para não abrir mão. Que é algo que eu vivi, eu cresci ouvindo, e eu falo assim, nossa, é muito pesado, deve ser muito pesado carregar isso, e eu não quero que isso aconteça. Como que você pensa? Você ouvia isso, e eu vim de uma família totalmente desestruturada. A minha família, eu costumo dizer, né, muito, ela é 100% matriarcal. Então, era minha bisavó, minha avó, minha mãe, tocando, fazendo tudo acontecer. Então, não tinha essa referência do que era um casamento bom, o que era um casamento saudável. E aí, a gente se conheceu, já, né, foi meio difícil, assim, e tal. Mas quando a gente realmente decidiu ficar juntos, não, vamos ter nossa família, vamos levar, vamos casar, vamos fazer as coisas acontecerem, a gente sempre respeitou a nossa individualidade. Você sempre teve seus sonhos muito, muito claros, eu também os meus. Então, eu nunca precisei, né, citando a referência que você trouxe da sua família, eu nunca precisei abrir mão de nada pelo nosso relacionamento. Da mesma forma que você também não. Porque a gente, basicamente, eu acho que é difícil para as pessoas entenderem. A gente senta e faz um planejamento, acordos, né? A gente conversa. Então, se agora é prioridade, exemplo, Sul. Se é lá que as coisas precisam da nossa presença, ok, vamos. Como eu consigo adequar o meu escritório para essa realidade? Foi pivotando para tudo online, fazer tudo acontecer online. Beleza, vamos ter que ir para outro canto do mundo. Ou não, vou fazer outra coisa.
Beleza, agora é minha vez, talvez. Já, naquele momento você teve sua fase de 100% dedicação da nossa família. Agora eu preciso que você segure um pouquinho para eu poder também evoluir o meu. Então, basicamente, a gente senta, conversa e faz acontecer. Eu acho que esse podcast vai ser muito assim, nossa, simples assim, óbvio, fazer as coisas dar certo. Mas é simples porque eu acho que a gente consegue deixar simples porque a Sim. gente faz acordos. Sim. Então, vou dar um exemplo. A Cris a gente estava morando no Sul, teve um evento nacional que aconteceu em Curitiba. Ela falou assim: é um evento, direito de família, é uma conferência nacional das mulheres advogadas. De mulheres advogadas da OAB, um evento tal, em Curitiba. Eu preciso ir, quero estar aí, é importante para o escritório. Falei, beleza, deixa as crias aqui e vai lá. E ela foi, acordou cedo, fez um bate-volta. Não, foi de um dia pro outro, né? Dormiu lá, evento de 2 dias e voltou. E de fato a gente, acho que é tentar deixar as coisas muito simples e muito prático e fazer acordos, né? Falar, ó, eu vou viajar agora, eu preciso disso aqui, preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente entra em acordos. Eu acho que talvez se a gente pudesse dar uma dica, né? De não relacionamento para as coisas funcionarem, façam acordos e cumpram eles, né? E cumpram os acordos, né? Cumpra, gente. Cumpra os acordos. Senão o juros fica alto. Então, melhor não. Aí começa a insatisfação. Você começa a perder uma coisa que a gente sempre fala, admiração. Como você vai admirar alguém que não consegue cumprir algo simples ali pela família. Então, é uma coisa muito natural pra gente, né? Então, a questão essa questão que você fala das coisas difíceis que eu lido, eu acho que exatamente por lidar também com tantas pautas difíceis no dia a dia, eu lido com mulheres que vivem violência doméstica diariamente, eu lido com mãe solo, eu lido com crianças sem a presença de um pai. Então, quando eu vejo o quão ruim são as coisas, eu consigo também separar. Desafio isso aí. É não muito trazer difícil. Esses problemas para dentro de casa. Exatamente. O problema da empresa, o problema dos clientes. Porque não é só o escritório, né? Que eu ainda tenho a comunidade As Livres, que são pautas exclusivamente femininas com dores, necessidades, desejos das mulheres. Então, acaba que eu escuto muita coisa real, muita coisa triste, e que se eu trago isso para mim como se fosse uma máxima, vai afetar o nosso relacionamento, vai afetar a minha maternidade, vai afetar a minha advocacia. Então, uma coisa que a gente sempre faz também, para não atingir os nossos projetos pessoais e em conjunto, é a gente fazer esse filtro do que a gente traz para casa ou não. De separar o que é o Wesley pai, o Wesley marido, o que é Cris esposa, Cris mãe, pra gente entender, ter esses momentos, né, que a gente faz agora da viagem, que a gente fez agora, pra gente não enlouquecer e não enlouquecer nossos filhos também. Porque a nossa dinâmica não é simples. Quando a gente, agora parando para analisar a minha dinâmica familiar, não é simples, semana que vem já estaremos no Sul, então assim, é parar, sentar e colocar no papel, ou no celular, como eu tô vendo aqui, que ele fez um roteirinho. É isso, tem planejamento, né? Eu sou um cara de planejar as coisas, cumprir e tirar as coisas do papel. Falando em planejamento. Mano. Um cara que cumpre. Então, voltamos dos Estados Unidos, você fez a sua transição de carreira, Theo nasceu, fiquei 1 ano por conta do Theo, além de pandemia, além de tudo, né? Você já estava arriscando muito, então deixa eu cuidar de para não evitar arriscar em outro negócio. Mas aí, quando o Theo já estava maiorzinho, eu já pivotei 100% a minha advocacia, que eu queria só advogar para as mulheres. Sim. Porque eu entendi verdadeiramente o que é ser mulher a partir da maternidade. Então, eu vi que tinha uma necessidade muito grande e que eu conseguiria abraçar essa causa. Então, eu pivotei para advocacia para as mulheres, em defesa das mulheres, e empreendedorismo. Sobre a influência de quem? Marido, digníssimo. Porque a minha família, ela é zero de... Não tem histórico, não né, tem. Todo mundo buscando estabilidade de outras formas que não existe ainda. Então, quando eu falei assim, opa, ele fala de uma forma bonita, ele faz acontecer de uma forma bonita, então eu vou tentar. E cá estou, muito feliz e realizada. Muito orgulhoso. Seu marido deixa seu marido muito orgulhoso, sim, por sinal. Sim. Mas eu vejo as fases, assim, né? De primeiro momento ali, depois que o Theo nasce, muda muito a nossa dinâmica. E é engraçado, né? Quando eu paro para analisar talvez a criação que eu tive,
Eu vejo que hoje muito dessa recriação, ela foi ressignificada completamente por conta do nosso relacionamento no que tange os conceitos machistas mesmo, né? Porque o poder do ambiente, né? Quando eu tô num ambiente onde a minha esposa, ela levanta bandeiras, ela levanta pautas, ela cuida de mulheres, relacionamento de criança, e a gente começa a ter um outro papel que é criar uma pessoa, transmitir valores, educação para essa criança, igual o Theo, eu vejo que eu tive que mudar muito, melhorar muito como pessoa, para que... E hoje a gente tem muito orgulho, são só 3 anos, mas a gente tem muito orgulho do que a gente ouve, né? Do nosso filho, do como ele é cordial, cavalheiro, como ele é um gentil, cuidadoso, como ele cuida das meninas na escola, como é que ele é educado. Incrível com as meninas, com as borboletinhas. Exato, com os amigos, como ele faz, né? Como ele é comunicativo, como ele tem aquele papel. Engraçado, enfim. E eu entendo que isso é muito reflexo seu em mim, do que você me transformou, no que você contribuiu, e a gente tem que ter muita... Acho que a gente tem que ter muita... Da mesma forma que você fala, o que eu desenvolvi, o que eu transmiti para você de empreendedorismo, dessa visão de não ser a CLT, de ter essa liberdade, de fazer tudo, o que você transformou a visão e a percepção do Theo, do Wesley, pai do Theo. Do Wesley, o papel pai, eu falei, pô, eu nunca fui pai, eu sonho ser pai. Como é que eu vou ser um pai, não só um pai legal que o filho gosta, mas um pai que o filho tem orgulho, um pai que eu vou ter orgulho das atitudes dele, das ações dele. Por quê? Porque a gente acaba e não é certo, não tem essa questão de certo e errado, mas é porque é em outra geração, né? Talvez se o Theo fala hoje os comentários que eram feitos na época de 30 anos atrás, quando eu tinha 3, 4 anos, hoje seria extremamente polêmico, né? A forma de enxergar a mulher, os comentários, a forma de enxergar o homem, a agressividade, ou as coisas, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E a gente começa a ter um desafio gigante no mundo que a gente está hoje, tanto de influência. O Theo fala algumas coisas para mim, eu falei assim, onde você ouviu isso, meu filho? Com quem que você... Né? Ele traz algumas coisas que a gente está o tempo todo refletindo. De ontem mesmo, a gente chegou de viagem e ele querendo atenção, querendo conversar. Eu falei, não vou trabalhar, não vou mexer no celular. Papai lê esse livro para mim. Eu falei, pô, todo dia ele quer que a gente leia um livro para ele, que já é muito reflexo da mãe, né, criando. E hoje cedo ele estava no café da manhã pedindo para ler. Pai, lê esse livro aqui da Arca de Noé. Eu falei assim, papai vai ler para você. Ele adora ler e brincar de dinheiro. Olha só. Ou seja, dá pra saber qual é o exemplo, né? Quando ele tá brincando de mercadinho, de quem que é o exemplo. Eu falo que eu cresci dentro do empreendedorismo, vivi aquilo ali dentro do mercado. Eu vou montar um mercado pro Theo. Tá bom. Tá? Tá. Então, eu tô anunciando. Não sei se é esse ano ainda. Acho que ele tá novo pra tocar. Eu comecei a trabalhar com 99, eu tinha 11 anos. Então, por volta de 10, Entregando 11, gás. Entregando gás, atendendo, fazendo tudo ali. E a gente, a partir da chegada, vamos pensar, a gente tá ali com a nossa vida, fazendo tudo. E aí chega as borboletinhas. Chega a primeira notícia, né? Nossa. Das gêmeas, ou quase trigêmeas. Primeiro, só recapitulando um pouco essa questão da criação. Não existe uma criação certa. Nós somos reflexo de várias criações, né? As criações que seu pai, que tiveram dos avós e assim por diante. Mas nós somos responsáveis por quebrar ciclos. Exato. Então, os ciclos que... Repetir, né? Manter o que... É uma decisão, né? E né? esses ciclos, a gente só tem clareza deles após o nascimento do filho. A gente só tem noção, eu, especialmente, só entendi questões que eu tinha com meus pais depois que eu tive o meu filho. Que aí eu vi coisas que eu acabava repetindo, padrões que eu estava repetindo sem nem perceber. E aí é o risco também, né? Porque a gente fica naquela vontade louca de querer não repetir esses erros, mas eu também tenho a plena tranquilidade de saber que eu vou cometer novos erros.
né? Porque não tem como a gente atingir essa perfeição. Por mais que eu me julgue uma mãe extremamente capacitada para cuidar dos meus filhos, amorosa, cuido de tudo, eu me sinto uma mãe incrível. Eu sei que você também sabe que você é um pai incrível. Então, a gente, às vezes, vai até pecar pelo excesso, né? De cuidado, de querer oferecer coisas, ensinar coisas. E lembrar de respeitar a vontade deles, né? Porque agora são 3. São 3. E aí é onde a gente fica meio assim. Aí, puxando para as borboletinhas. As borboletinhas, eu tenho gêmeos na família. A gente falou que não ia falar deles. Por que a gente tá falando porque deles? não tem como. Pai e mãe não vai falar do quê? Esse podcast aqui foi construído Dia dos porque... namorados, dia das mães, é tudo aqui, ó. Pai. Mas uma coisa que a gente bate muito no nosso relacionamento, e é uma dificuldade encontrar esse equilíbrio, porque... Até a gente, pra encontrar esse equilíbrio, eu sei o que você vai falar, mas vou deixar você falar. Não, eu falo encontrar o equilíbrio principalmente de disposição, né? É um cuidado que a gente tem muito de exposição. Primeiro, a gente não tem rótulo nenhum de casal perfeito, né? A gente tem problema, tem o dia a dia, é vida real, como a Cris diz, é os problemas em maternidade, é as cirurgias que teve que fazer, é os pepinos, é os BO que dá da vida que todo mundo tem. Mas a gente sempre... É uma dificuldade, né, mesmo, que a gente pensar assim. A gente também entende que, através da comunidade, através do seu posicionamento, você fala com milhares de pessoas todos os dias. Você fala com centenas de mulheres nos seus grupos de leitura, de tudo. E muita gente... Pô, você foi lá, deu uma palestra lá no Dia da Mulher, as pessoas conectam, compartilham, choram, compartilham as coisas com você, desabafa. Então, é essa linha tênue, né? Tipo assim, pô, a gente quer ajudar mais pessoas, quer falar, quer dar dica, quer ser um apoio, quer ser uma referência, quer compartilhar o que a gente consegue compartilhar. Igual eu falei, pô, compra acordos, né? Faça acordos, compra a sua palavra, respeite ali. Se preocupe, né? Eu falaria assim, eu me preocupo muito com a felicidade para saber assim, pô, eu tô feliz, mas ela tá feliz? Porque se... Depois isso volta pra mim como uma carga de pô, você tá feliz, mas eu não tô. Porque você não me olhou, você não me cuidou, você não me priorizou. Aí talvez não vai ter valido a pena lá na frente isso. Enfim, e aí a gente tem essa dúvida mesmo, né? No nosso casamento, não no nosso casamento. Quando você me chamou pra fazer aqui, eu já fiquei meio assim. De se expor, né? Fala, de nos expor. De nos expor. Porque é muito... Mas não é uma questão de aparecer, de falar, não, eu tenho pra mim que as coisas, pra dar certo, você tem que ficar quietinho, assim... Mineiro, não é mineiro não, mas é tipo parente não, mineiro. Mas é muito mais uma questão assim, a gente tá junto há 13 anos. E eu tenho a convicção de que o nosso relacionamento continua dando certo, porque é só eu e você. A gente... Vamos falar disso. Vamos. Não aceite interferências, tá? A gente não Tome muito cuidado aceita. com o que você vai dar ouvido. Nós não damos brecha. Porque as pessoas não estão no mesmo ambiente, não têm o mesmo contexto que você. E você começa a tomar decisões da sua vida em cima o ponto de vista de alguém, o ponto de vista da sua família, o ponto de vista de outras pessoas, né? Tem algumas coisas muito importantes que precisam ser ditas. Depois que você casa... E principalmente depois que você casa e tem filho, você tem uma outra família. Sim, e é aquela coisa, a gente fica muito preocupado assim. Você monta a sua nova família e você participa, né? Você é protagonista dessa nova família e o seu filho é coadjuvante, porque você tá ali cuidando dele até o dia que ele vai sair de casa, vai formar a família dele. Sim. Até esses dias você postou sobre isso, né? Que no final volta a ser eu e você. E teve algum post que você falou que acho que é a única escolha que a gente tem, né? Como é que é a frase? A única escolha, em resumo, né? É escolher a pessoa que a gente quer viver, que a gente quer casar. Família já é natural. E a decisão mais importante que pode ter na vida. Que vai ditar com quem você vai dividir. Ou você casa com um homem que te eleva, ou você casa com um homem que te destrói. Exatamente. Ou você é âncora ou você é trampolim. Não adianta... É difícil ter um meio termo. Se a pessoa fala assim, não, eu tô aqui, você tá aqui, entre aspas, para me servir, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, e eu tô com papel, essa balança nunca vai estar equilibrada, sempre vai existir frustração do outro lado, sempre vai existir uma conta muito pesada para se pagar lá na frente, muito pesada. E aí fica um conselho
que eu dou, assim, é pra gente também saber com quem a gente conversa. Ah, é só você e ele, é um casamento ali. Não, temos pessoas chaves na nossa vida. Tem uma amiga que eu confio, o Wesley tem amigos, tem pessoas que a gente se sente à vontade para compartilhar coisas da nossa vida particular. Mas quem são essas pessoas? Se a gente quer tratar algo sobre casamento, a gente conversa com pessoas que são casadas com casamentos bem-sucedidos. Porque se eu São caso... referências, né? A forma de tratar, porque do se eu relacionamento, conversar dos sobre filhos. casamento com uma pessoa que está infeliz no casamento, a chance de plantar coisinhas pra gente é grande. Se eu vou falar com maternidade, eu vou priorizar falar com maternidade com uma pessoa que eu sei que está se realizando na maternidade, que está feliz na maternidade. Porque se eu falo sobre maternidade com uma mãe que vive um casamento turbulento, que está infeliz também na profissão, e desconta isso na maternidade, eu vou começar a trazer essa energia para mim. Então, essa questão da exposição, por exemplo, você se expõe muito mais do que eu. Eu quase não. Eu tô começando a me expor agora. Não, Instagram, fotos minhas, Sim, das crianças, sim. família, você bate mais nessa tecla. Eu evito ao máximo. Me puxa a orelha, viu? Mas ainda é diferente, porque além dessa questão que eu falo da energia, da gente se blindar, deixa só Deus, tá vendo? Eu ainda tenho as questões envolvendo segurança. Então, porque a partir do momento que eu defendo mulheres, eu ataco homens. Então, se eu estou atacando homens, né, em busca dos direitos das minhas clientes, eu sempre acho, e é possível, basta um Google para a gente ter uns números sobre isso, que o advogado dele, que também tem um pensamento semelhante ao dele, vai estar me investigando, vai estar querendo saber quem é meu marido, vai estar querendo saber quem é meu filho. O próprio genitor, o próprio ex-marido, na hora que vê meu nome lá, vai, quem saber que é essa advogada? Deixa eu ver a cara da fulana. Vai lá e vai estar vendo. Então, eu sinto que é uma exposição que eu falo assim, meu Deus do céu. Mas eu também entendo que é meu trabalho. É meu trabalho estar no digital. E aí eu fico tentando dosar. Exatamente. Não tem como eu correr disso. Então, eu tento... ao máximo, usar técnicas, né, meios da gente se proteger e se expor menos, assim, eu tento. Mas tô aqui, tá bom, tá gostoso. Os filhos te atrapalharam em algo? Não, acho que eles me deram um combustível que eu sempre achei e acho que eu trabalho em alta performance há muitos anos, assim, eu gosto muito de trabalhar, né, falei hoje aqui que eu vou fazer um podcast com meu pai, que eu acho que uma das principais coisas que eu acho que meu pai transmitiu para mim é um trabalhar muito. Então, eu trabalho de segunda a segunda. Eu não tenho eu não tô trabalhando. E eu trabalho porque eu gosto. Não é assim, é pesado para o Wesley está trabalhando. Mas eu paro para brincar com meus filhos, eu paro para viajar, eu paro para colocar o hotel para dormir. Eu faço acordos, né? Que aí chega minha esposa e fala, o ritual noturno é seu. Se vira. Eu vou dar banho, eu vou trocar de roupa, eu vou dar mamar, eu vou colocar para dormir. E dias que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que abrir mão do ritual noturno, porque tem um evento, porque tem alguma coisa, para mim, aquilo é pesado, aquilo eu acho ruim. Aquilo eu falo assim, nossa, quando isso acontece, para mim é ruim. Quando isso acontece, eu não dei boa noite, eu não li história, eu não falei com ele. Parece que eu faltei com o meu compromisso, não só com você. Com você entende, mas parece que faltei com eles. Uhum. E aí eles vão... E eles cobram. E eu entendo que eles vão sentir. Falam assim, papai não colocou pra dormir ontem, papai não fez um mamar, papai não deu beijo de boa noite e não tava aqui. Eu entendo, eles entendem, eu viajo, a gente tem uma rotina mais intensa, mas eu entendo que eles são... Eu acho que eu já tinha um combustível tão grande com o Theo, e quando vem as nossas gêmeas, eu falo assim, meu Deus, né? A gente chegar em casa ontem e a cara delas... A casa cheia. Meu Deus, aquela casa cheia, aquela brincando, tudo. Fala assim, uau, que incrível, né? Como é bom voltar. Como é bom sair de férias, a gente descansar, a gente ser só nós dois, poder dormir até mais tarde. Sair sem compromissos, com horário. Descansar, né? Ter uma noite de sono ininterrupta e a gente depois voltar para casa e ter um lar, né? De fato, assim, não só ter uma casa, mas ter um lar. Ter lá nossas crias esperando a gente. Enfim, tanto que é incrível isso. E, não, hoje eles não me prejudicam em absolutamente nada. Tem uma preocupação em relação ao futuro, porque começa a entrar em modelo, vamos falar assim, convencional, que daí entra escola, rotina,
As a gente sabe a decisões, importância da rotina para as crianças, né? A rotina do TEL, a rotina de natação, de atividade esportiva, de escola, etc. E a partir acho que do ano que vem, acho que é ano que vem já, a partir do ano que vem ele já começa a ter mais uma rotina, mais disciplina, mais compromissos escolares que vai acabar nos limitando na rotina que a gente tem hoje, né? Que aí muda para Bento, muda para Gramado, muda para viaja para fora, fica tanto tempo, enfim. Então... Você falando isso, eu já pensei em outras coisas. Questão das meninas. Família, eu tenho hoje clareza, para mim é um projeto. E como qualquer outro projeto, além do planejamento, a estratégia, as partes elas precisam estar muito alinhadas. E a gente estava tão alinhado quando a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer ter 3 filhos, que veio 3 assim. Ela falou. Nossa! Eu falei assim, eu quero ter 3 filhos. Ela falou assim, não, 3 filhos só se for em 2 gestações. Eu quero 3 filhos, mas 2 gestações. E veio gêmeos. Então, tome cuidado com o que você fala, com o que você pede, que vai chegar. Viu? Exatamente. Deus tá ouvindo, a gente ficou vai vir. 1 ano falando isso. Assim, meus irmãos são gêmeos, né? Então, por parte de mãe, eu teria essa possibilidade. Mas você não acredita. Né? Você tinha perguntado como foi a nossa reação. Eu comecei a chorar, ele começou a sorrir. Eu dando gargalhada pro médico. Eu desesperada. Você viu? Eu vou morrer. Qual que é aquele exame que dá beta? Não, é o beta. É o beta. Tal do exame beta, eu nem tinha prestado número atenção. gigantesco. O número normal é X, tava 2x, 500 mil 10x. X. Não, era 500 mil X. Era assim, era lá na lua. O cara falou, vocês viram o exame? Eu falei, não vi não. Falei, só deu positivo. São gêmeos. Eu falei, meu Deus. Então, e aí a gente, então, esse planejamento até agora tá dando, Deus tá encaminhando. Mas essa questão da clareza também que a gente falou, mas que vamos aprofundar. Sobre entender que a família é eu e você. A origem. Não existiria os meninos sem a gente. Sim. Hoje nós vivemos por eles também. E em breve, que o tempo tá voando, eles vão viver a vida deles, igual você comentou também. E vamos voltar a ser nós 2. Então, a preocupação... Amém. Então, a preocupação que hoje a gente tem que ter, disso que você estava falando agora, é entender que a gente precisa alimentar isso. Se a gente vai fazer uma viagem agora, se vai ser algum outro projeto. Então, é um eterno lembrete. Porque se a gente for paralisar a história das nossas famílias, qualquer pessoa que estiver nos assistindo vai ter essa queixa. Ou da mãe ou do pai. Então, é uma coisa que a gente não quer, né? Colocar isso. Você não quer colocar nas suas costas o peso de uma possível frustração minha em relação ao trabalho. E nós 2 não queremos jogar nas costas dos nossos filhos as nossas frustrações pessoais. Sim. Por isso que eu perguntei essa questão da motivação. Porque o nível de excelência que eu tenho hoje, eu tenho plena convicção que é por causa deles. Sim. Sim. É inquestionável. Faz as coisas mais rápido, é mais objetivo. Mais prático. Vou ali no ponto do que realmente está precisando. Tem e aí, tempo a perder. Não dá tempo para perder. Não tem não, se sobrar um tempinho a gente resolve. Não tem tempo para resolver ali. Então, se hoje nós 2, a gente sente que talvez a gente esteja voando em segmentos diferentes, em níveis diferentes, é total pelos filhos. E era uma preocupação que eu tinha. Como seria quando tiver os filhos? Exatamente. A primeira preocupação, casar ou não casar, né? Tipo assim, pelo histórico que eu tinha. E depois dos filhos. Porque é isso, a sociedade... Casar ou não casar, eu cheguei e você resolveu isso na hora. Falta pro outro podcast. Mas essa questão... eu acho que da mesma forma que você escutou... Nossa, mas você vai casar agora? Você é novo. Você tinha o quê? 26? Foi 2016, 8 anos atrás, 28. 28. Pra homem, né? Tá super novo. Então, você ainda tinha essas coisas, né? Quando a gente namorou muito tempo. Tão novo, né? Tanto que você viajar, fazer acontecer. Você 24 ou 28. Exatamente. Volta pra mulher. Nossa, mas você já vai ter filho, agora com 3, é a sua carreira, você tá fazendo tudo acontecer. Falei, não, continua fazendo acontecer muito melhor, com muito mais vontade, com muito mais dedicação. É cansativo? É muito cansativo. A gente, tipo assim, a gente foi pra Las Vegas e um dia a gente só dormiu. Porque a gente sente... E não é só o cansaço físico, é o cansaço mental mesmo de tentar resolver tudo e ir pra todo mundo. Que é onde a gente não sabe como a gente consegue fazer, mas a gente faz. Então, é isso. A gente só tem que
que entender que é a gente e eu os agregadinhos. Eu acho que tem as fases, né? Assim, falando de tudo isso, acho que tem um tempo para tudo. Da mesma forma que eu vamos falar assim, eu puxei você para o empreendedorismo. Aí eu vou entrar em outra pauta aqui. Puxei você para o empreendedorismo, puxei muito você na época do empreendedorismo para o marketing digital, para os eventos, infoproduto, etc, etc. Então teve um momento certo de você tirar aquilo do papel, seja com os cursos lá da Hotmart, a sua comunidade, enfim, todo o trabalho. E existe acho que no relacionamento existe um momento para cada fase, né? A gente está numa fase agora de espiritualidade. Muito. A gente está numa fase agora eu acho que talvez tão grato a tudo que a gente tem, aos filhos, à saúde, às oportunidades, os projetos, a carreira, a tudo, que a gente está buscando uma conexão maior espiritual e uma conexão com Deus, né? E aí eu entendo que é muito essa via de mão dupla, né? Da mesma forma que eu trouxe muita coisa para você trouxe essa necessidade ou essa provocação. Também foi uma estratégia, lembra da estratégia lá de onde eu queria trabalhar? Também essa questão da espiritualidade / religião também foi um movimento, aos poucos. E a gente você fala muito de exemplo. Então, eu comecei, né? Assistindo online, no celular, bonitinha. Você começou a ouvir, Você sempre foi muito ligado. Vou colocar o áudio do Theo cantando. A sua espiritualidade, ela sempre foi muito mais aflorada do que a minha. Sempre foi mais natural pra você, iluminado. Depois tem que contar essa história do iluminado. Tá bom. Mas essa questão da espiritualidade, além da gratidão que a gente tem, eu acho que também vem com a maternidade e a paternidade, no sentido da gente entender que só a gente não dá conta. Que a gente precisa se apegar a algo que tem algo maior cuidando da gente, cuidando deles. Pelo menos pra mim, é mais isso, porque... Acho que é o ambiente, né? Que assim, além do ambiente que a gente cuida, Sim. O ambiente da casa, da escola, da família, é estar em um ambiente onde que a gente vai cuidar, eles vão crescer e a gente vai estar... Enfim, é aquilo que a gente, um treinamento profissional, por exemplo, falaria do poder do ambiente, onde o colaborador, onde o meu time está frequentando, vai refletir nas atitudes, no desenvolvimento dele. Então, a gente quer nossos filhos num ambiente onde esteja transmitindo esses valores, principalmente, né? Esses princípios bíblicos, cristãos, de olhar para eles e falar assim, pô, não é só a gente, né? Eu não sou especialista nisso aqui. Eu sempre vou buscar apoio de áreas que complementem na criação do que a gente entende. E isso acho que a gente está engateando em relação a isso. A gente está se entendendo para poder explicar para eles ainda, né? Então, talvez se fala assim, qual religião agora? Vai dar uma confusão Não aqui, temos religião. né? Porque a gente tem uma visão, exato, uma visão de espiritualidade, da gente ter uma conexão muito forte com Deus. Sim. Praticar o que a gente acredita, o que a gente entende de princípios, de valores, de formação ali e deixar o tempo, porque tudo tem o tempo certo. Acho que a gente está entrando agora numa fase dessa criação, vamos falar assim, desse ambiente, descobrindo um novo ambiente. Né? Descobrindo um novo ambiente até para que a gente entenda porque a vida é feita de fases. Que um dia vai estar a fase escolar, dos eventos esportivos, de outras coisas. Agorinha mais velho vai estar nos encontros casais da vida, né? Enfim, sei lá, vamos pensar. Rede de apoio, existe ou não existe? Paga ou não paga? Como utilizar? Como fazer? Se vocês estão gravando esse podcast, as crianças estão do lado ou onde estão? Estão no berço? Vocês estão em casa? Não, nós estamos no estúdio, aqui em Goiânia. Mas olhando o relógio para poder voltar para casa. As crias estão em casa, na nossa rede de apoio. Fala sobre isso, amor. A nossa rede de apoio, hoje, 3 anos depois... Vou falar, mudou totalmente, viu? Eu vou falar a verdade. Quando eu pensei, vou ter filho, eu falei assim...
Rapaz, vou pegar o filho, vou deixar no meu pai, vou Tem um deixar monte no de meu avó, sogro, tem tem um um monte de monte de- avó, tem um monte de... Vou deixar lá, vou sair, depois Porque todo eu mundo volto. quer, todo mundo quer Rapaz, neto, né? Todo mundo ama os É o netinhos. seguinte, não funciona assim. Pelo menos pra gente não funcionou assim, não. Todo mundo tem sua rotina, todo mundo tem suas responsabilidades, seus compromissos. O negócio é assim, não é assim, tá? Então, Não é, se você pensa tá bem antes de pensando, fazer. vou pôr os filhos no mundo e os avós vai criar, pelo menos pra gente não foi assim, não. E que bom, né? Sim. Que a gente também... Acho que é um traço nosso, uma característica nossa. A gente deixou muito, muito claro sempre os papéis, né? O papel de quem educa, de quem... Assim como a gente não permite entrar no Transmite. casamento, a gente não Exato. permite na criação dos nossos filhos. E a gente entende, fala assim, aqui você tem um papel de avô, avó, tio, tia. Você vai brincar, você vai fazer coisas que talvez a gente não faz, mas que a educação, a formação daquilo ali é uma responsabilidade nossa, né? Então acho que é Sim. muito isso, né? E a nossa rede de apoio, ela oficialmente ela é 100% paga. Então a escola do Theo é uma rede de apoio no período que ele está ali lá. Se a gente hoje tem uma profissional que em Até casa... no primeiro momento com o Theo, a gente colocou eles em muitas atividades. Né? Escola de música, natação, escolinha. Que também depois... servia, né? Porque Sim. às vezes, enquanto eu tava ali na aulinha de música, eu tava no celular, você, né? Eu no trabalho, no caso do celular no trabalho, e você tava com ele, a gente sempre revezando. Mas ela é 100% paga a escola, profissional em casa, ajuda em casa, então a gente trabalha muito pela nossa liberdade. E não é errado a gente falar isso, a gente propagar isso, né? Porque nós Mas você viemos... sentiu já, amor, o peso disso, né? Claro. Culpa, tipo assim, pô, eu tenho... Não culpa não, mas eu sinto que eu preciso realmente me dedicar tanto a outra coisa, ou eu deveria ficar mais em casa. Então, mas eu acho que é um conflito que você também estava tendo tempo atrás. Pensei, não, os meninos tá pequena, né, tá passando muito rápido. Então, é muito mais uma questão, assim, de entender. Vocês trabalham muito. A gente gosta de trabalhar. Entendam. A gente gosta de trabalhar, porque, assim, sempre, né, a gente é questionado pela família, a gente é questionado pelos amigos, como se isso fosse algo ruim, como se fosse uma imposição. Então, a gente se realiza através do nosso trabalho. Almoço, o povo liga, mas você tem que atender, tô aprovando uma venda agora. Sim, e aí, às vezes, vai chamada de, não, vocês estão com cara de cansado, vocês não param, não, mas a gente tá vivendo a vida que a gente planejou ter. Então, quando a gente faz isso acontecer, de organizar essa logística, igual a gente foi pra Las Vegas. Aí é onde vem a minha chatice. Porque, assim, eu sou a mais, né, cri-cri, assim. Eu organizei, né? Então, assim, tal dia vai tal vó, tal dia vai tal tia, em casa vai ter isso, já deixei compras preparadas, já, assim, tudo organizado pra gente viajar sem preocupar com o que estava acontecendo aqui. E mesmo assim, a gente teve uns estressezinhos. Mas deu certo. Então, a gente paga pelo nosso tempo, a gente paga pela nossa liberdade. Claro que há cuidados que são intransferíveis. Não tem como a gente terceirizar coisas bem específicas dos nossos filhos. Mas coisas do dia a dia, da rotina básica de qualquer criança. O leite você pede pelo aplicativo, É tudo. a compra entrega. Você tá lá em Las Vegas, a fralda chega, Exatamente. o leite chega. E a rede de apoio que a gente fala aqui não é uma rede de apoio exclusiva com os nossos filhos. Eu tenho rede de apoio no meu escritório. Você tem equipe que você pode contar. Então, tudo que a gente pode contar com pessoas, a gente se apropria disso. Porque existe todo um movimento, que eu falo muito nas minhas redes sociais, que se a mãe tem babá, é uma mãe que não quer cuidar do filho. Se a mãe não tem, é uma mãe ignorante que não quer aceitar ajuda. Então, nunca vai chegar num denominador comum do que é indicado. Então, da mesma forma que não existe uma criação Cada caso é um perfeita, cada família requer uma necessidade diferente. Nós temos os nossos privilégios, que a gente luta por eles, a gente faz eles acontecerem diariamente. Então, a gente não se sente culpada, exatamente. Vou para Las Vegas? Vamos para Las Vegas. E, os filhos estão em casa, né? Eu recebi direct perguntando, mas vocês estão aí e as crianças? Tipo assim, o que você quer saber, minha filha, tá? Tipo assim, não, stalker. Me perguntaram se a gente levou os filhos, como é que tava, onde que eles ficaram. Mas é isso, sabe? Então, dá pra fazer acontecer. Mas eu acho que é uma curiosidade. Fala assim, como que eles fizeram? Sim. Como que eles fazem? E aí eu entendo que é, de E fato, a a gente rede de julgava apoio. antes, lembra?
Antes de ter Não, filhos, você a gente Você julga. vai queimar a língua de tudo. Total, você fala assim, absolutamente tudo. Ah, mas nem cuida do menino, a babá que fica lá à noite. Falei assim, gente, a gente tava com 3 bebês em casa, porque até um bebê. A gente acha que só porque tá maiorzinho que as meninas, ele tem as necessidades. Uma já tava pouco pra gente, com as meninas recém-nascidas. Então, assim, a gente só para de julgar quando a gente passa a viver aquela necessidade. Então, a partir do momento que eu precisei de um apoio, que eu não pude ter da minha mãe, da minha avó, da minha sogra, do meu periquito papagaio, eu falei, vai ter que pagar uma profissional pra isso. E qual o problema de pagar uma profissional pra isso? Tá no mercado, ela também tem que alimentar os filhos dela. Então, eu criei, assim, parei de criar essa objeção. Então, quem quiser ajudar, pode me mandar no direct, eu aceito a ajuda. Boa. O que mais, hein? Eu acho que eu até tinha colocado aqui dicas, não sei se é dicas, né? O que funcionou pra gente caminhar pro final. Acho que a gente, com certeza, não é uma referência. A gente não quer ser assim, eu quero... É até pesado, eu né? não Se quero ser fosse, uma referência, não quero pra nada, não. Não quero ser uma referência. Aí... Eu entendo que esse companheirismo, essa preocupação genuína, ela faz muita diferença. Porque, de novo, quando eu falo que eu tô preocupado com ela, é porque depois eu não quero que isso volte um problema para mim. Então, zelar, cumprir esses acordos, ter essa rede de apoio, vai precisar. Você vai pagar a língua de tudo. Meu filho não vai ter telas. Pega uma viagem, você vai ver se você não vai querer dar um tablet ou um celular. Você até baixa os vídeos. Exato, baixa, não, coloca lá, faz o controle. Não tem jeito, você vai pagar a língua, tá? Você vai, enfim, cada um no seu tempo aí, mas... Então, pensando que a gente não quer ser, mas o que funcionou pra gente, acho que é essa preocupação genuína com o sonho de cada um. Uhum. Esse compromisso com o sonho de cada um, né? Igual você tem os seus sonhos, seus compromissos, seus desejos, sei lá, do curso X em Portugal, do evento lá tal, de fazer isso. Entender o tempo de cada um. A gente tem o tempo de cada um, tempo de fazer essas coisas, né? Quer falar? Não, é isso. Assim, necessitando aquela vez que você foi para os Estados Unidos, eu grávida. Eu sei que gerou conversinhas, essa pauta. Mas pra gente foi tão natural, você tem que ir. É um projeto importante, você tem que estar lá. A gravidez estava tranquila, ainda tinha um tempo, não ia ter perigo de nascer nesse intervalo. Mas pra gente foi natural. Só que eu recebia direto, você tá tudo bem? Você tá bem? Tipo assim, gente, como assim? Aquele pai tipo assim, largou meu Deus. a mulher com barriga de gêmeos no Brasil e foi pros Estados Unidos. E foi pros Estados Unidos. E tá postando foto no cassino. Meu Deus. Então, entender o tempo de cada um, entender o espaço de cada um. Querer estar junto. Querer estar junto. Eu ainda sofro um pouco com isso, porque ele é o mais romântico. A linguagem dele, 100% é o toque físico, aquela coisa de abraçar. E a minha não é. Então, eu já melhorei muito, né? Sim. Posso melhorar mais, eu sei. Mas de entender a linguagem eu anotei. Não, pode não melhorar quero, mais não também. quero. De entender a linguagem do outro. A minha é atos de serviço, né? Então, são coisas que tudo a gente tem que passar a entender pra melhorar, né? Pra agregar no relacionamento. Eu acho que, enfim, caminhando aqui pro final do podcast, esse podcast especial, edição Dia dos Namorados, com o amor da minha vida, de todas as vidas. De todas as vidas. De a mãe das minhas crias, a minha referência ali como mulher, esposa, mãe, como mulher, um profissional, uma leoa para os clientes. Homens, não façam cagadas. Isso porque você só escuta por tabela, né? Exato. Então, eu não gostaria, tá, amor? Te amo. Tá A bom. gente vai ficar junto pra sempre, tá? Você já sabe o que é evitar. Ave Maria. Estou me sentindo ameaçado. Isso é uma outra coisa que a gente não falou, só pra concluir também. Que você é muito romântico. Você é um homem romântico. Com seus filhos, com a vida. Você vê a beleza, o encanto em tudo. Eu já sou muito mais racional. Sim. Não tão pessimista, mas eu sou mais calma aí. Então, uma coisa igual a gente fala, pra mim, sempre foi, por trabalhar com tudo isso que a gente citou, e ter experiências na minha família, talvez essa questão do para sempre foi sempre um questionamento pra mim. Tipo assim, não existe para sempre. Tipo assim, no casamento vai terminar. Ou na morte, ou no divórcio. Hoje eu já não penso assim mais. Eu não vejo uma vida sem você.
Não tem como. Isso é minha vida. Coisa Então, já, eu acho que eu nunca tinha falado isso depois. Ela fala tomar um vinho, nem bebo. Não, eu já falo não vem, vou não, tomar a um vinho gente, agora. a gente não tá bebendo Agora é o momento mais. que chega um vinho aqui. Não, mas isso é uma outra coisa que eu mudei. De acreditar que existe, sim, um futuro... Continuar com um futuro bom. Que eu sempre falava assim, não, gente, isso que vai acabar de uma forma ou de outra. Mas hoje eu não acredito nisso mais, não, tá? Tá bom. Próxima vez tem um guardanapinho. Tá bom, vou tirar um lenço aqui. Tira o lenço, não pensa? Cavaleiro? Não, não é isso. Mas, caminhando aqui pro final, esse é um podcast Mudando Ponteiro. Especial Dia dos Namorados, né? Com a minha vida, com o meu amor, com a mãe das minhas crias. Esses dias eu cheguei de viagem, abrindo parênteses aqui, ela virou e falou assim... Aí, enfim, o Theo falou assim, não, quero tomar banho com o papai e com a Sossô. E aí ela falou assim, e a Cecília? Não, a Cecília é com você, mamãe. Ela foi e falou assim, não, mas a mamãe... Não, mamãe. Aí ela vira pra mim e falou assim, amor, a gente vai ter que ter outro. Eu falei assim, meu Deus do céu. É assim, é 3 e deu, Pra gente. desempatar, ué. Não, é 3 e deu. Não tem menor possibilidade. Não, não tem mesmo, não. Não tá, tem. era brincadeira. Tá registrado. Tá não registrado, tem como então tô aqui, deixando ó. isso aqui. Não, acabou. Pode Quase um acabar, até desabafo. acabar o podcast já. É só um desabafo, assim, ufa. É 3, tá? Eu parei por aqui, graças a Deus. Tô muito feliz com meus 3 filhos. É isso, a gente não tem pretensão nenhuma de ser... eu vou seguir ali. Cada um sabe o que tem que seguir. Sabe? Cada um tem, acho que, sua consciência, tem os seus valores, tem o que quer construir da vida, né? Eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo junto. Tenho certeza que eu estaria muito bem se eu não estivesse com você, mas eu estou muito melhor com você porque a gente está muito forte, a gente tem uma base muito forte. Eu falo muito... Estou escrevendo um livro por inspiração. Eu falo, escreve um livro, coloca isso no papel, tudo que você fala, tudo que você faz, os treinamentos, tudo que você passa. Então, estou escrevendo um livro. Um capítulo do livro que eu escrevi tem uma base muito forte, tem uma base sólida, porque você frequentemente vai precisar voltar para a base, voltar para o eixo, não se deslumbrar com absolutamente nada. Você saber para onde voltar, saber voltar assim para a base, aterrissar, eu acho que é um dos segredos também de conseguir atingir um sucesso pessoal e profissional. Porque senão você deslumbra, você acha, não preciso disso, sou melhor, sou o grandão, sou o fodão, e aí você vai arrumar um pipinaço, vai quebrar a cara. Bem. Exato, vai ser uma pessoa que você pode estar rica financeiramente, mas pobre em espiritualidade, em solidão, em depressão, em uma série de coisas, porque não tem, as coisas parecem perder um sentido, não tem com quem compartilhar. Enfim, então, quero te agradecer, te amo, obrigado pelas crias, obrigado por ser essa parceira, essa companheira, essa minha base forte que eu tenho para quem... Essa minha confidente, né? Ela fala, não, faz... No dia que ela vira pra mim, eu falei, amor, eu acho que você precisa fazer terapia. Eu falei assim, pai, acho que ela tá cansada dos meus desabafos, né? Eu chego em casa, desabafo, eu peço conselhos, eu peço orientação. É porque eu faço terapia, então... Assim... E eu outra assim. Rede de apoio, tá? Terapia. Essa é uma dica? Um conselho. É mais do que dica, necessário. É isso. Especial Dia dos Namorados, Mudando Ponteiro, podcast. Eu fiz um compromisso e reforçando ele aqui, que eu só vou receber aqui no meu podcast, que é um projeto pessoal. Então, eu não estou aqui como Wesley sócio, eu estou aqui como Wesley pessoa física, CPF, fazendo um projeto pessoal. Uma vontade que eu tinha, né? Um desejo que eu tenho há muito tempo de trazer, de compartilhar, igual a gente vai falar aqui de vários episódios da carreira, mas de quem sentar nessa cadeira é uma referência, é uma inspiração. Isso é uma referência, inspiração para mim. Te amo. É isso. Quem quiser te acompanhar, os homens, tomem cuidado, tô brincando. Mas quem quiser te acompanhar, amor, você não pode acompanhar? Pode acompanhar? Pode? Então fala pode falar sobre as livres, faz seu merchan livre. Da advocacia não pode fazer merchan? Não posso. Então fala do seu Instagram pessoal e da comunidade. Se quiser achar mais fácil, vai no Instagram dele, que tem um monte de foto minha, tem um monte de marcação apagar, lá, tem lá. Meu Instagram, @Cris Queiroz. Tá tudo centralizado lá. Cursos que eu tenho, projetos em relação ao escritório, palestras, tá tudo lá Quem bonitinho. quiser entrar pra comunidade. Também tá lá, tem todas as explicações, exclusiva para as mulheres.
Mas tem o site, tudo explicando bonitinho, não tem erro. Só ir lá que a gente conversa. Manda direct, que eu adoro conversar. É isso, obrigado e até o próximo podcast.